Tem situações que a gente só sabe como lidar quando a gente passa por elas, né? E tem assuntos que a gente só vê a real importância de falar sobre eles quando esse assunto começa a fazer parte da nossa realidade. Eu tô falando sobre a inclusão. Há 2 anos eu me tornei uma mãe atípica, né? Eu tenho um filhinho com síndrome de Down e desde então eu comecei a perceber a necessidade da gente falar sobre esse assunto, mas não no sentido de direito e dever, direito, né, direito do meu filho, a inclusão, não nesse sentido, mas a gente falar e ensinar os nossos filhos, principalmente as famílias típicas, ensinarem os seus filhos a tratar essas crianças como iguais, pelo mandamento que Jesus nos deixou mesmo, de amar o próximo como a ti mesmo, né? Eu confesso que esse assunto não era um tema falado dentro da minha casa até 2 anos atrás. Eu sempre ensinei meus filhos a amar, respeitar, eu sempre ensinei ter os limites, num contexto geral, né? Nós temos que ser assim com todos. Mas agora, principalmente esse início de ano, muitos pais levando seus filhos para a escola, muitas crianças indo pela primeira vez. E a gente começa a se colocar no lugar dessas mães, principalmente, de como meu filho vai ser tratado naquele lugar. As professoras, a gente sabe que eles são preparados, capacitados para isso, mas os alunos e as crianças, como essas crianças vão receber meu filho? Será que vão acolher? Será que vão amar? Será que vão respeitar? Será que meu filho vai ficar deixado de lado? E isso tem queimado no meu coração, esse assunto, e eu tenho sentido muito a necessidade da gente conversar sobre isso. E eu confesso que, como mãe típica, eu nunca tratei esse assunto específico na minha casa, né? E talvez seja a realidade de outras famílias também. E hoje eu vejo a importância de, principalmente as famílias típicas, ensinarem os filhos. Porque a gente que já vive essa realidade, a gente já muda o olhar, a gente já tem outro olhar, a gente já entende que aquela criança, por mais que ela tenha certas limitações, mas os sentimentos dela são iguais, né? Ela também sente que ela está sendo amada ou que não está sendo amada, que está sendo bem recebida ou que está sendo tratada com indiferença, né? E então eu comecei a entender, sabe, a perceber que esse assunto precisa ser falado, principalmente dentro das famílias típicas. A gente orientar os nossos filhos como receber essas crianças, a trazer essas crianças para o nosso grupo, a incluir, a ser amigo, não porque ele tem direito, mas porque poderia ser eu, poderia ser o meu filho, poderia ser eu poderia ser a cadeirante que ia precisar de uma amiga para levar na cantina, para ir no banheiro, para ficar na rodinha, no grupinho de amigas, contando histórias e rindo, né? E então a gente ter essa equidade, né? Tratar essas crianças com equidade. Então, se eu preciso ir mais devagar para que o meu amigo possa me acompanhar, então eu vou devagar, mais devagar. Isso não vai diminuir o meu potencial, isso não vai diminuir, me atrasar. Pelo contrário, né? Eu estou ali amando o próximo, tratando o próximo como eu gostaria de ser tratado, né? E isso é equidade, é eu tratar o outro dentro da necessidade dele para que ele possa se sentir igual, né? Que ele possa se sentir ser tratado igual aos outros, né? A qualquer outro. E então eu vejo que a inclusão e a equidade, eles vão além de um direito e dever da pessoa, né?
é o sentido de amar mesmo, é o mandamento que Jesus nos deixou, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, como eu gostaria de ser tratado se fosse eu nessa situação? Então, é assim que eu preciso tratar o outro. Então, quando a gente olha assim, com mais leveza, com mais... com esse sentimento de que poderia ser eu, poderia ser a minha família, né? E ele é uma pessoa, é um ser humano, assim como eu quero ter amigos e me sentir parte dos grupinhos, ele também quer. Isso vai além de, eu vou fazer porque é preciso, tenho que fazer minha obrigação porque ele tem direito, né? Então, é tratar assim, sem essa necessidade da lei, do direito e do dever, mas pelo amor mesmo, pelo respeito, pelo se colocar no lugar, né? E essa é a mensagem que eu queria deixar hoje para nós pais, né? Que a gente possa orientar, ensinar os nossos filhos a amar e ser amigo de qualquer pessoa, né? Afinal de contas, todos nós somos diferentes, né? Ninguém é igual a ninguém. Eu preciso muitas vezes me posicionar de uma forma para lidar com certo amigo, com outro amigo, às vezes eu tenho mais liberdade. Então, a gente precisa se adequar com as nossas amizades, não, né? E não é diferente com um amigo que tem uma necessidade especial. A gente precisa também se adequar àquele amigo para que ele possa se sentir amado, valorizado, sentir que a vida dele também tem importância. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para todos nós pais.